Márcio, bom dia, seja bem-vindo. Mais uma semana, mais uma terça-feira aqui no Panorama 95. Bom dia, Geraldinho Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Deixa eu tratar. Você pode inclusive participar aqui do Por Dentro dos Seus Direitos através do 99205-3030. 99205-3030. Mas deixa eu tratar aqui de um assunto bem atual com o Dr. Márcio Leonardo, que é o período de Black Friday, que deve estar chegando aí nos próximos dias. Acontece em novembro, né? Então, algumas lojas já estão aí com esse período promocional, outras estão organizando os seus estoques. Quais são as orientações, Tomás, para o cliente nesse período de novembro na promoção de Black? A Black Friday, Geraldinho, ela começou com uma promoção de vendas, começou nos Estados Unidos. A intenção da Black Friday é zerar o estoque das lojas para que comece as promoções já de fim de ano, né, de Natal e Ano Novo. A Black Friday começou com um dia de vendas, com muitas promoções, na última quinta-feira de novembro. Hoje, já muitas empresas tratam como Black November, né, já é aquele mês inteiro. Hoje, andando por Caicó, já existem algumas lojas com a placa, né, já enfeitada ali com Black Friday. O grande trabalho do consumidor, o grande trabalho do Procon e de outros órgãos é passar informações para evitar que a sua Black Friday vire uma Black Fraud, né? Porque, aí, infelizmente, nós lidamos ainda hoje no Brasil com milhares de sites fraudulentos. São estelionatários que montam verdadeiras organizações, tem muita tecnologia. Às vezes você vai comprar num site, que esse site já é conhecido, Geraldinho, de Procons e outros órgãos, como sendo o site inimigo do consumidor. Às vezes você entra num site que é falso, que ele tem a aparência de ser um site conhecido de uma grande loja, como acontece às vezes com Americanas, com Magazine Luiza, com Casas Bahia, Submarino, Shoptime, e às vezes você, infelizmente, acessa ali um site que é fraudulento. Então, as orientações primárias, a primeira coisa que eu gosto de dizer, isso aqui eu falo todo ano, nós estamos prestes a completar 10 anos aí à frente do Procon, aqui na cidade de Caicó. Faz 10 anos que eu digo isso. Primeiro, nunca desdém do comércio local. Antes de você procurar um site para fazer uma compra, antes de você procurar jogar seu dinheiro num outro estado da nação, às vezes até num país exterior, nunca desdém, não abra mão jamais do comércio local. Então faça sua pesquisa, pesquise preços na cidade de Caicó, veja condições de pagamento. Às vezes você consegue encontrar condições aqui na cidade de Caicó tão vantajosas quanto em alguns sites que existem por aí. Então, primeiramente isso. A segunda coisa muito importante é você evitar o mero consumismo, é você se embelezar com aquela plaquinha de promoção, com o site ali que oferece um desconto, porque você tem que evitar, às vezes, pagar a metade do dobro, o dobro da metade. Então você não vai hoje, durante esse mês, comprar uma geladeira porque você viu o nome promoção. O certo é que você compra uma geladeira porque você precisa de uma geladeira, você já vem aí há alguns meses investigando os preços, e quando você toma essa conduta de investigar preços, de não comprar apenas pelo impulso, você vai evitar, por exemplo, comprar pela metade do dobro. Um produto que passou ali 3, 4 meses anunciado por R$ 2.000, e hoje ele é anunciado por 4 mil com desconto de 50%. E fica aqueles mesmos R$ 2.000. Você vai pagar a mesma coisa, mas você tem que fugir desse tipo de empresa que presta ao consumidor um serviço fraudulento, um serviço abusivo, porque isso aí não é correto. Então, cabe muito a você defender o seu direito nesse momento. Então, faça aquela investigação, evite o consumismo, né, desenfreado, compre aquilo que você precisa, aquilo que você já vem investigando os valores. Eu falei no começo aqui sobre você não abrir mão jamais do nosso comércio local. Mas digamos que o produto que você quer você não encontrou aqui, ou você encontrou realmente uma condição melhor pela internet. Então, investigue aquele site que você está tentando comprar. Se você procurar aí sites proibidos, sites inimigos do consumidor, se você fizer uma consulta, se você botar o nome do Procon junto, você vai encontrar uma lista, Geraldinho, com milhares de sites. Você vai encontrar listas em ordem alfabética com sites que já são conhecidos, não só do Procon, como do Poder Judiciário, como de outros órgãos de proteção e defesa do consumidor, associações, ONGs, que são sites fraudulentos, realmente inimigos do consumidor. É aquele site onde você encontra uma oferta que parece muito vantajosa, mas aquele produto não vai chegar. Você vai fazer a compra, depois vai ser cancelada a sua compra, porque aquele produto não existe em estoque. Você vai ter trabalho para conseguir seu dinheiro de volta. Então você consegue localizar hoje pela internet, com uma consulta muito simples,
uma lista. Infelizmente, não são poucos sites, são muitos realmente. Então, você encontrou um site com uma oferta que você entendeu que é vantajosa, investigue aquele site. Procure nas listas dos PROCONs, procure nas listas do Reclame Aqui também. Você vai descobrir se existem reclamações contra aquela empresa, se aquela empresa... O problema basilar não é existir reclamação, porque o problema pode acontecer até com uma grande empresa, mas você vai saber se aquela empresa resolve o problema. O problema na relação de consumo, todos nós estamos sujeitos, qualquer pessoa pode suportar um problema. O que não pode acontecer é a empresa não lhe responder e não resolver aquele problema. Então faça essa consulta, analise preços, analise aqueles sites. Com esse tipo de conduta, Geraldinho, vai ficar mais difícil de você ser uma vítima, de você comprar um celular e receber um pedaço de madeira, um pedaço de uma pedra numa caixa, ou de você comprar e nunca receber nada. Então analise, investigue os preços, investigue o site, as condições de pagamento, evite o máximo que você puder o pagamento por boleto e pela operação Pix, porque quando você padecer um problema nessa relação comercial, vai ser mais difícil em algumas situações de você reverter aquele dinheiro. Se você comprar realmente no site de uma empresa que existe, no site de uma empresa correta e houver um problema, você recebe. Mas se for um site fraudulento, você fez um pagamento ali na operação Pix ou no boleto, é muito difícil você conseguir reverter e reaver aquele dinheiro que você pagou. Como é que eu vou identificar, Márcio, que eventualmente aquela empresa pode ser fraudulenta? Isso já na oferta publicitária. Isso falando especificamente do pagamento por boleto e Pix. Uma empresa normal costuma dar descontos aí de 3%, 5%, no máximo de 10%, se você optar a fazer o pagamento pelo Pix ou pelo boleto. Agora, a empresa que oferece um produto ali, você está atrás de uma televisão grande, uma televisão de 75 polegadas. Você sabe que aquela televisão custa no mínimo R$5.000. Você vê uma empresa oferecendo por 1.000. Já está estranho, já começa estranho por aí. Quando você acessa o site, Geraldinho, você vai ver que aquele produto está lá pelos mesmos R$5.000, que é o valor padrão, mas se você pagar com o Pix ou pagar com o boleto, vai ter um desconto de 70%, 80%, 90%. Isso é 100% fraude. É uma oferta não é nem abusiva nem enganosa. Isso é crime contra o consumidor, pode configurar até um crime de estelionato. Então essa empresa que dá um desconto muito alto, lhe forçando, lhe obrigando a pagar com Pix ou a pagar com boleto, é uma empresa fraudulenta. Eu, às vezes, nem posso chamar de empresa, porque não existe. É um CNPJ que pode existir, mas essa empresa está usando o CNPJ de outra empresa que realmente existe, ou coloca o número aleatório. Esse produto você não vai receber. Você não vai receber. E você não vai conseguir reaver o dinheiro que você pagou. Então, dentro das suas condições, procure, no máximo possível, pagar com cartão de crédito. Quantas vezes você puder parcelar, sem juros, eventualmente, faça esse pagamento parcelado. Se a empresa oferece aí até 6 vezes sem juros, e a partir da 7ª financiamento, parcela em 6 vezes. Se oferecer 12, 24 sem juros, parcele no máximo que puder. Por quê? Se você perceber que o produto não está chegando, se não chegou aquilo que você queria, se você entender que houve alguma irregularidade, você, em vez de lutar exclusivamente com aquela empresa, que em tese pode ser fraudulenta, vai ter também um apoio aí logístico da operadora do cartão de crédito nessa briga para tentar cancelar essa compra. Então, seguindo essa orientação, eu espero evitar uma enxurrada de reclamações aqui no PROCON, na cidade de Caicó, a partir do dia 1º de dezembro. Sempre tem? Sempre tem. Infelizmente acontecem muitas reclamações. Muito bem, aqui no nosso WhatsApp 992053030, o ouvinte diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber do Dr. Márcio Leonardo o seguinte: fiz uma reserva de hospedagem em um hotel para o final de ano e optei por pagar no hotel quando chegar. Porém, percebi que o valor da reserva oscila de acordo com a cotação do dólar. Isto é legal? Grato, a pergunta aí é do Daniel. Uma empresa que está sediada aqui no Brasil, né, que é uma empresa local, não tem lógica para o pagamento ser feito a cotação em dólar. Eu prevejo uma irregularidade. Em tese, isso poderia ser benéfico para o consumidor numa área, numa sorte. Aleatoriamente você podia chegar lá e a cotação do dólar está um pouco abaixo. Será que essa empresa ia dar o desconto ou ia cobrar aquele valor mínimo que você fez ali?
existe aí uma irregularidade. Essa empresa é local, a moeda corrente é o nosso real, o pagamento que existe é o pagamento em dinheiro, é o pagamento por Pix, a transferência. Então, existe aí sim alguma irregularidade. O consumidor ele não pode ficar sujeito, Geraldinho, a esse tipo de oscilação. Você fazer uma reserva sabendo que cada diária vai custar tantos reais e chegando no hotel ser surpreendido com um valor eventualmente mais caro, um valor mais baixo, uma oferta mais vantajosa para o consumidor, ela não tem nenhum problema. Mas esse valor que ele vai pagar no dia, se fosse alguém, por exemplo, se você faz a reserva, fecha aquele negócio, tem que ser o valor daquele dia, certo? Porque você está contratando nesse momento. Se eventualmente você chega no hotel e de última hora você quer contratar uma diária, você vai pagar o valor que eles cobram naquele dia. É o que acontece, por exemplo, com baixa estação, com alta estação, com alguns feriados nacionais, onde esse valor ele oscila bastante. Há oscilações aí que passam muito dos 100%. Tem muitos hotéis aí que trabalham com diária que chega até R$200 ou abaixo na baixa estação, e isso vai a 500, 600, por exemplo, no Réveillon. Né, fechando pacotes ali que são muito caros. E isso é o que chama da oferta, a lei do mercado, né? A lei da procura, lei da oferta e da procura. Então isso aí pode oscilar, mas fixar, estabelecer um valor de moeda baseado no dólar, eu vejo isso aí com muito maus olhos e passível de uma atuação, de um manejo até do setor de fiscalização do PROCON. Ouvinte diz o seguinte: bom dia, doutor. Clonaram o CNPJ do meu marido. O que fazer? Ela disse que ele já prestou o boletim de ocorrência. Eu nunca vi caso assim de clonar CNPJ, né? Mas acontece, né? Já aconteceu, já vi aqui. Você veja, Geraldinho, que nós tivemos aqui há um tempo passado, uma gangue de estelionatários descobriu um veio aqui da região do Seridó. Um dia eu chego no meu trabalho e tinha ali pelo menos 30 pessoas, algumas aqui de Jardim de Piranhas, algumas de São José, de Jardim do Seridó, algumas de Caicó, recebendo supostas notificações do PROCON. Essas notificações traziam ali todos os dados da empresa, tinham ali o CNPJ da empresa, que o CNPJ é muito fácil de descobrir. Você descobrir um CPF, você não descobre. Tem que você saber aquele CPF, saber a data de nascimento da pessoa, para tentar descobrir virtualmente algum dado, alguma informação daquela pessoa. O CNPJ você descobre com o nome da empresa, descobre de forma muito fácil. Então é simples de você conseguir usar, descobrir e usar. Então aconteceu que as pessoas recebiam notificações e a notificação ela tinha uma aparência de verdadeira. Eram falsas notificações, na verdade. E eu orientei a todas as pessoas, obviamente, que apenas excluíssem esses e-mails. Eram todas notificações por e-mail. Então, a primeira coisa que o ouvinte deveria ter feito, ele já fez. Fazer o BO. Por quê? Qualquer mau uso que venha a ocorrer desse CNPJ dele, compra de mercadorias, contratação de empréstimos, qualquer conduta fraudulenta, ele vai usar, vai se servir desse documento que foi lavrado, que é um documento oficial, lavrado perante a autoridade policial judiciária, para tentar defender os seus direitos. A partir do momento que ele tinha realmente suporte um prejuízo. Porque para que ele possa atuar antes de suportar o prejuízo, ele ia ter que ter dados dessa suposta pessoa ou organização criminosa que clonou esse CNPJ. E isso aí já fica muito mais difícil. Mas a conduta correta é essa, é ficar atento, ficar sempre investigando o CNPJ da empresa, nas plataformas de consulta, saber se estão acontecendo compras, reclamar, entrar em contato com a empresa se for usado realmente o CNPJ e esperar. Pode ser, inclusive, que nada aconteça de grave. Se acontecer, ele vai, a partir dessas condutas, de ficar sempre investigando o uso desse CNPJ e desse BO que ele fez, ele vai conseguir reverter esse problema. Tem um ouvinte conosco, 99205-3030, vamos ouvir. Bom dia, doutor Márcio Leonardo. Estava vendo o feirão do Serasa. Onde é que a gente deve procurar, em Caicó? Aqui em Caicó tem o feirão do Serasa? O feirão do Serasa, Geraldinho, ele é nacional, certo? Vai procurar pela plataforma do Serasa Limpa Nome. Inclusive, eu lembrei disso quando você estava aqui anunciando o Refis da Prefeitura. Eu estava lembrando que começou, né, esse programa que é agora durante o mês de novembro, e as empresas participantes, lembrando que não é toda empresa que participa, são empresas que optam por participar e eventualmente oferecerem descontos.
Então, estão anunciando descontos aí que chegam a 90% para que você negocie dívidas. Lembrando também que não é qualquer dívida. Eventualmente são dívidas já negativadas, certo? Você pode até conseguir discutir, negociar uma dívida não negativada. Então, você não vai procurar nenhum lugar físico. Acontece, Geraldinho, costumeiramente aqui em Caicó, feirões, né, de negociação com o apoio da CDL. Já aconteceram muitos com o apoio do PROCON também, tanto na Central do Cidadão como aqui no próprio prédio da CDL. Esse ano não temos nenhum marcado por enquanto, mas existe aí o feirão do Serasa Limpa Nome. Então você vai entrar no site, no aplicativo, vai tomar suas cautelas, né, para eventualmente não entrar em um site falso. Então vai discutir diretamente. O Serasa, ele é só um meio de caminho ali para que você discuta diretamente com aquela empresa que você sabe que tem uma dívida, você reconhece aquela dívida, por algum motivo não pôde pagar, é uma dívida que está em aberto, para negociar. Então não vai procurar em nenhum local físico. O feirão de negociação do Serasa Limpa Nome, você vai procurar pela plataforma do Serasa Limpa Nome. E o ouvinte só complementa aqui o seguinte: baixei o aplicativo do Serasa para limpar meu nome e minha conta de R$600 ficou por 54. Olha aí, que coisa boa. São descontos realmente que chegam a 90%. Você pode ultrapassar. Você veja que existem esses feirões, Geraldinho, mas isso é um serviço do PROCON de todo dia. Então nós conseguimos aqui descontos, já conseguimos nesses feirões e no nosso trabalho mesmo do cotidiano, que chegam aí superiores a 99% de abatimento. É claro que isso são dívidas vencidas há muito tempo, já houve aí uma certa carga de juros, né, de multas, né, nessa dívida, mas nós conseguimos. O que é difícil negociar? É difícil você negociar uma dívida que se venceu aí há 1 mês, 2 meses, isso é mais trabalhoso. Pessoas que eventualmente chegam a firmar acordos de renegociação muito desvantajosos com a empresa e depois de firmar esse acordo procuram o PROCON. É difícil reverter, vai dar um trabalho de reverter isso aí, mas você tem aquela dívida vencida. Ela pode estar ou não negativada no serviço do PROCON. Para nós não é obrigatório que esteja negativada. Inclusive, algumas empresas, alguns bancos não negativam. Tem alguns bancos que eu nunca vi negativarem pessoas. Outros, com 1 mês de atraso, seu nome já está ali sujo, né? No SPC, Serasa, SCPC, que é o Boa Vista. Às vezes até em cartórios, né, de protesto de títulos. Mas, enfim, existe realmente. Tente o acesso pela plataforma. Se ficar com alguma dúvida, se ficar temeroso, desconfiado de que pode não estar acessando o site correto, pode procurar também o PROCON na cidade de Caicó. O ouvinte coloca aqui: os Correios estão fazendo acordo juntamente com o Serasa, é verdade? Os Correios também, é verdade. Você pode procurar, não são em todas as agências, certo? Aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, eu descobri até agora uma agência de Natal. Inclusive, essa agência está recebendo pessoas, consultores financeiros, que não só negociam, como estão prestando auxílio, uma verdadeira consultoria financeira para os consumidores, orientando na contratação de empréstimos, orientando na regulação, no tratamento das suas próprias dívidas. Não são em todas as agências. Aqui no nosso estado eu sei que tem uma em Natal que está fazendo esse serviço, mas quem sabe com a procura alta isso possa se espalhar para outras e até para todas as agências do Correio. Isso aí vai demandar um público, uma mão de obra muito alta, né? São muitas pessoas. Às vezes não há disponibilidade de tantas pessoas, esse material humano para prestar esse serviço. Mas, quem sabe eles consigam passar uma época em uma agência, venham para outra, quem sabe cheguem em Caicó. Se chegar, isso será anunciado aqui. Com certeza, nosso desejo é que chegue. Para a gente fechar aqui, tem mais uma pergunta, vamos ouvir. Bom dia, doutor Márcio. Doutor Márcio, eu queria que o senhor me desse uma solução, dizer o que eu posso fazer. Porque quando eu era criança, a minha avó me deu um anel que era da avó dela. Então a minha mãe usou esse anel e ela já faleceu. Então ela me deu de volta, antes de morrer, o anel, minha mãe, né? Que minha avó já tinha me dado. Só que minha mãe usava, eu usava no dedo que ela usava aliança. De tanto ela usar, o anel torou, quebrou, né? Aí eu mandei uma pessoa consertar, só que essa pessoa tá numa enrolação grande. Ela não me entrega meu anel, fica dizendo que eu vou fazer, toda vida que eu vou lá eu fico gastando com passagem. Eu moro em outra cidade, eu não moro em Caicó, e gastando com passagem para chegar até lá e procurando, e ele nunca me entrega. O que é que eu posso fazer? Era um anel de família, antigo. Raramente alguém tem esse anel, e ele não me entrega esse anel, e eu preciso desse anel, porque foi minha bisavó, foi a minha avó que me deu. Então, nem que ele me desse todo o ouro do mundo, ainda não compensava, porque o sentimento que eu tenho por esse anel, que minha avó eu amava de coração, já faleceu, até minha mãe também. Então, eu gostaria de saber como eu posso agir nesse momento. O que é que nosso ouvinte pode fazer?
você veja que é uma situação, Tiradinho, extremamente grave. Às vezes a pessoa escuta uma pergunta dessa, um relato desse, e por não suportar uma situação semelhante, pode até pensar que é uma bobagem, um anel. Não, isso é uma coisa muito, muito grave, extremamente grave. Você tem esse produto que é de família, tem uma carga sentimental muito forte, como a própria ouvinte falou, todo o ouro do mundo não paga esse anel. Então essa pessoa que ela contratou para fazer esse serviço, tinha no mínimo que ter cumprido aquele prazo que foi estabelecido. Essa ouvinte teria que ter dado no mínimo 2 viagens até esse ourives que ela contratou para realizar esse serviço de reparo desse produto. Uma viagem inicial para acertar o valor do serviço, saber se ele podia fazer, né, se ele tinha condições de fazer ou se ele não teria competência técnica para realizar esse serviço. Marcar um dia de receber o produto e buscar. Já devia ter pago alguma coisa, né? Aumentar, geralmente tem um adianto nisso aí. Então, primeiramente, a gente já fica com tristeza com aquela percepção de que alguma coisa muito grave aconteceu. Ou ele deu desse caminho, desviou, perdeu, ninguém sabe o que houve. Infelizmente, já houve na nossa cidade de Caicó casos de assalto, né, de arrombamento, algumas pessoas que trabalham com esse tipo de serviço. Já houve joias de família que se perderam. Nós espero realmente que não seja o caso desse ouvinte, que seja um mero caso de desleixo, porque o desleixo é fácil de resolver. E se não foi um caso de desleixo, se essa pessoa não conseguir realmente repor essa joia, nesse caso, nem que fosse do mesmo modo que ela recebeu, que não estivesse reparado, ele ia devolver a joia, ia devolver eventualmente o que esse ouvinte adiantou de pagamento, ia devolver aquilo que ela gastou com passagem, com viagem da cidade dela até a cidade de Caicó, se é que esse ourives está estabelecido aqui em Caicó. Então ele ia reparar materialmente o que ela perdeu e ele ia procurar outra pessoa para fazer esse serviço, já que ele não pôde fazer. Então isso aí seria o padrão. Digamos que tenha acontecido aí algum problema grave que ele não possa repor essa peça. Ele ia ter que se explicar até na via judicial, porque seria uma questão reparatória. Ia ser discutido aí não só o dano material, que foi isso que eu falei agora há pouco, mas também o dano moral, que nesse caso é elevado. Então, qual seria a orientação que eu daria para essa ouvinte? Manter um último contato, pelo menos mais um contato com esse profissional, preferencialmente um contato por escrito, porque esse contato por escrito ele pode ser mais facilmente usado como prova depois, na via judicial. No PROCON isso não seria necessário, porque no PROCON nós trabalhamos com a inversão do ônus da prova, o consumidor não tem que provar, ele basta alegar aquilo que aconteceu e será tido como verdadeiro. Então, entre em contato com essa pessoa, diga que quer uma solução imediata para esse problema, diga que não é sua intenção, você quer apenas a solução. A solução seria hoje ele entregar essa joia com o reparo feito e discutir com ela eventuais gastos a mais que ela teve de viagem, que não seria necessário, seria obrigatório ele discutir essa reparação com esse ouvinte, ou devolver a joia no estado em que ele recebeu e reparar das viagens que ela deu. Isso também seria obrigatório. Deixando bem claro que mesmo com essa atitude, ainda poderia caber uma discussão aí de reparatória pelo dano moral, compensatória, na verdade. O dano moral ele não se repara, ele é irreparável, se compensa com alguma coisa, que nesse caso seria dinheiro. Mas, enfim, deixando bem claro que não é sua intenção, a senhora quer uma solução pacífica, mas que se for preciso, se for obrigada, por culpa da irresponsabilidade desse profissional, vai procurar sim o PROCON na cidade de Caicó e vai procurar, se preciso, o Poder Judiciário na cidade de Caicó. Isso pode, inclusive, desvencilhar para uma coisa mais grave, uma apropriação indébita, um descaminho, uma coisa que ele fez, pode virar até uma questão criminal, né? Ninguém quer isso, mas se for o caso, ela pode até procurar a Polícia Civil, prestar uma queixa, fazer um BO contra essa pessoa. Vai servir também de prova. Isso é a última coisa que nós queremos, chegar nessa seara policial, porque já fica muito mais grave. Mas, enfim, mantenha contato com esse cidadão, com essa pessoa que a senhora contratou. Deixe bem claro que quer uma solução para hoje. Uma solução para hoje. Que não é sua intenção, mas se não houver essa solução imediata, vai procurar sim o PROCON, se for preciso, vai procurar a via judicial. Muitos casos, muitas confusões se resolvem com esse tipo de conversa, né? Então, faça isso. E se não conseguir resolver, procure o PROCON na cidade de Caicó, tenta o contato conosco. Se houver fórum, se houver Poder Judiciário na sua cidade, pode já estar mantendo contato também com o Juizado Especial. Vai ser preciso coletar dados desse cidadão, mas isso aí não é impossível de conseguir. Toma essa conduta. Primeira coisa, mantenha esse contato. Mantenha esse contato derradeiro, veja que resposta ele vai dar, se vai dar uma resposta ou não, se vai ser uma resposta que resolva o problema, se não, vai ter que cumprir essa ameaça de procurar a via administrativa ou a via judicial.
Tomás, obrigado pela participação e até a próxima terça-feira. Geraldinho, como sempre, eu que agradeço pelo espaço, obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.